Professor Dr. Rubens Bessac, já fui rotulado agora no começo do programa como petista, faço ideia, né? Porque faço críticas ao processo assodado, a celeridade desse processo que, no meu ponto de vista, atropela uma série de direitos da própria cidadania. Agora, eu fiz essa crítica, o senhor fique à vontade, por favor. Claro. Eu não vou chamá-lo de petista se de alguma forma o senhor concordar comigo. Não, o senhor fique... Dando prazer em falar mais uma vez com o senhor, nossos ouvintes aí da Rádio Brasil Campinas. Olha, realmente, eu acho que aí, doutor Thanos, e claro que tem a paixão política, as vontades partidárias, tudo, mas eu gostaria de dar uma opinião aí um pouco, assim, longe disso, porque eu acho que chamou a atenção realmente a forma como o juiz Moro, que tem uma série de méritos, encômios em como ele está tocando isso, esta forma que para alguns chegou até a ser cognominada assodada, porque não havia necessidade realmente, com toda processo já tramitando no STJ, depois no STF, teve o adiamento, no dia 11 ficou claro que o habeas corpus ficou denegado, não havia necessidade de um cumprimento assim tão célere, não que a celeridade não seja um bem, claro que ela é um bem, mas ainda havia uma etapa um pouco boba, porque é uma etapa que a gente chama de embargos dos embargos, é um recurso que raramente consegue ser deferido, mas não custava ter esperado isso, daria uma ideia, na minha maneira de ver, e de outros que fazem análise disso, de uma neutralidade maior, né? O resultado teria sido o mesmo, só com alguns dias de diferença, né? O que o juiz Moro fez foi soltar rapidamente, dava a ideia de que já estava pronto aquele mandado de prisão, né? E mandou executar. Então causou um desconforto, mas eu quero dizer que o desconforto não é nem na questão de ser petista ou não ser petista. Causa um desconforto porque esta aceleração nos processos a gente não vê no dia a dia realmente, sabe? Então ficou parecendo que foi usado, e aí tem que se criticar 2 pesos, 2 medidas, viu? Esse é o meu ponto de vista, concordamos em o que não quer dizer que eu não até ache que o Supremo confirmou a sua jurisprudência, está correto, não é? É a forma como a execução vem sendo feita. E é essa a minha crítica também. Não custava. Aliás, o presidente do TRF4, inclusive consta esta entrevista dada assim, no dia seguinte ao resultado do Supremo Tribunal com relação à denegação do HC, no dia seguinte pela manhã, isso está gravado no sítio da emissora, no caso foi a Jovem Pan que gravou esse depoimento do presidente do Tribunal Regional Federal 4, TRF4, que ele dizia o seguinte: nós vamos aguardar, para mim foi surpresa nesse aspecto, nós vamos aguardar para que todos os procedimentos que estão em trâmite no TRF4, no que diz respeito a recursos, terminem, e a partir daí será, dada a ordem de prisão. Cumpridos todos de uma forma isonômica, porque veja... Na véspera ele disse que isso aconteceria no final do mês ou começo de maio. Então, enfim, de repente no dia seguinte vem uma decisão da turma já encaminhada ao juiz Moro. Sabe, doutor Thanos, permita até eu voltar um pouquinho naquela decisão do STF. Uma das razões que a ministra Rosa Weber, claro, teve todo um aspecto, eu diria até prosaico no voto dela, falou, não falou, mas assim, se nós analisarmos em termos mais da substância, não tanto da parte lá da retórica que ela usou, que estava um pouco equivocada, eu acho, mas a substância é manter a segurança do tribunal, quer dizer, já que existe uma jurisprudência, vamos manter, mesmo que seja uma jurisprudência de 2016, ela vem sendo praticada 2016, 17, agora 18. Então vamos praticá-la, inclusive para um ex-presidente, até que o Supremo, eventualmente, ou não, né, quer dizer, altere isto quando julgar aqueles casos que é um jargão aí, chama ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, na verdade 2. Esta mesma segurança jurídica, eu acho que valeria para dar uma ideia para o cidadão perceber que a lei e a sua execução são iguais para todos, se o TRF e o juiz Moro tivessem esperado, porque nos outros casos, espera-se. Por que no caso do ex-presidente foi tão assim, né? Quer dizer, foi
praticamente no primeiro dia útil subsequente ao julgamento, né? Então, chamou a atenção realmente. Agora vamos ver, não é, doutor Thanos? Eu não sei, realmente nós temos agora a possibilidade, a defesa do ex-presidente está tentando uma antecipação de tutela, é mais um desses termos jurídicos, quer dizer, eles estão tentando ver se a substância da ADC, que vai ser discutida não sei quando, a ministra Carmen ainda não pautou, ela não pautou, não poderia ser antecipada para o caso do ex-presidente, para ele eventualmente ter um habeas corpus, né? Isso. E vamos ver como é que isso vai prosseguir, realmente o tempo dirá se a defesa consegue sensibilizar os ministros do Supremo, pelo menos o Marco Aurélio, que é o relator dessa questão, para dar uma ordem de liberdade, mesmo que provisória, ao ex-presidente Lula. Agora, há muita violência em torno disso, né? Fogos, a gente tem percebido, o senhor deve ter visto a notícia daquela agressão, daquela atitude de vários militantes frente ao edifício residência da ministra Carmen Lúcia em Belo Horizonte. Pintaram de vermelho. Pintaram de vermelho, aquela coisa toda. Nós já tivemos notícias, se bem que não dá para saber se foram militantes ou não, de ameaças ao ministro Edson Fachin, que foram feitas antes do julgamento, não é? Enfim, eu gostaria dessa sua análise sobre essa instabilidade a que estamos hoje sujeitos, quer por parte das disputas políticas que vão se acirrando pela direita ou pela esquerda, né? E, enfim, nós temos um cenário eleitoral meio complicado hoje. E as violências, a tendência a aumentar, o senhor acha que isso vai estabilizar? Olha, excelente pergunta, porque eu, pessoalmente, tenho ficado muito angustiado com esta mudança daquela atitude cordial do brasileiro. É claro que essa cordialidade não era uma característica sempre presente, mas havia, de certa maneira, não esse assodamento de opiniões em tudo. Hoje o Brasil está realmente extremamente dividido num mau gosto gastronômico tremendo, né? Entre os mortadelas e os coxinhas, por assim dizer. Brincando com essa terminologia, mas é mais ou menos isso. A gente tem observado até relacionamentos amorosos serem rompidos se uma pessoa tem uma determinada preferência ideológica, a outra. E isto era estranho ao Brasil. Quer dizer, isto é uma coisa, os que estão numa idade um pouco mais madura sabem disso, isso era estranho ao Brasil. Nós tínhamos paixões, tínhamos vontades, quereres, mas isso mudou muito, né? Quer dizer, houve uma radicalização. E, infelizmente, nós vamos perceber que está atingindo. Veja, o senhor citou esse episódio lá do prédio da ex-ministra, lá da ministra do STF, nossa presidente lá, Carmen Lúcia, mas eu podia citar as agressões contra os jornalistas. Pois também. Os jornalistas agredidos ali, nós vimos episódios até pela TV, estão cumprindo o seu dever de informar. Uns são petistas, outros não são petistas, uns são pró-Bolsonaro, outros não são... muito pelo contrário, quer dizer, mas ali estão cumprindo a sua tarefa de bem informar, alguns pela TV, pelo rádio, pelo jornal, pelas mídias eletrônicas, e uma agressão muito grande, a gente observou esses episódios. Então, assim, isto está realmente demonstrando que o Brasil chegou em um ponto em que nós precisamos fazer uma profunda meditação sobre a cidadania, porque as paixões pelas ideias, pelas ideologias, estão aí, cada um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Agora, nós todos somos brasileiros, temos e devemos que conviver nas nossas atividades profissionais, nas nossas vontades e atividades privadas e, sobretudo, na nossa ambiência política, porque todos queremos, de um jeito ou do outro, o melhor para o Brasil, porque o melhor para o Brasil é o melhor para todos nós e para as gerações que virão, não é? Então, realmente chama a atenção, sua análise é muito precisa. O Brasil radicalizou e eu chego a ficar pasmo como isso, em pouquíssimo tempo que passou, é diferente do que era em outros momentos, não é? Eu acho que nós precisamos de uma profunda reflexão e evitar esses episódios, que eles não levam a nada, né? Veja, lá no Rio de Janeiro, é uma questão também política, mas de uma outra ordem, foi morta recentemente uma vereadora, com suas posições, toda a sua maneira de ver, mas aparentemente num ato ali, sem uma motivação que nós não possamos imaginar nessa radicalização, não é? Então,
precisamos realmente ir com tenência, como diziam os mais antigos, porque senão o país pode até ir num clima aí de conflagração social mais grave, viu? Eu estou conversando com o professor Dr. Rubens Bessac, ele que é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da pós-graduação, mestre e doutor em Direito Constitucional, livre-docente em Teoria Geral do Estado, enfim, que está nos abrilhantando aqui com suas... Aliás, nos iluminando com suas ideias. Essa é uma frase... Agora, eu estou parafraseando, e é verdade que o senhor nos ilumina sempre, mas o Lula diz que agora ele não é mais um ser humano, ele é uma ideia, e essa ideia ele quer que se multiplique pelo país. Esta visão, eu não sei se é messiânica ou não, mas essa visão filosófica de uma pessoa se transformar numa ideia, tem procedência no seu ponto de vista ou não? Olha, antes de mais nada, obrigado pelos elogios, é um exagero pela amizade aí, mas não, eu procuro só contribuir com o debate aí. Olha, realmente, obrigado. Doutor Thanos, eu acho que o Lula, veja, ele realmente tem uma trajetória que é ímpar, né? Quer dizer, é uma trajetória realmente que nós não observamos. É um indivíduo que sai lá de baixo, sai lá de Garanhuns, numa época de muita miséria, vem com muita dificuldade fazer uma carreira, primeiro na política do movimento sindical, do movimento operário, daquela luta contra a ditadura, vai sofrendo um processo de maturação política, participa da criação de um partido que, com seus méritos ou com seus deméritos, é um partido que, pelo menos na origem, é muito diferente dos outros. Depois ele se tornou mais do mesmo, que é o PT, mas ele, na origem, é diferente dos outros. E com esse partido, ele vai disputando uma carreira, deputado federal, depois candidato à presidência. Na quarta vez ele chega, quer dizer, um indivíduo analfabeto que cresceu pelos seus méritos, pela ambiência, pela luta do seu partido e dos aliados. É toda uma trajetória, realmente. Veja, não é pouca coisa a pessoa ainda conseguir, claro, os méritos dele, mas são méritos do partido, dos aliados, de toda a movimentação. 2 vezes indicado ao prêmio Nobel, quer dizer, realmente isto chama atenção. E depois, quer a gente concorde ou não, mas acabar nessa maneira, assim, imprisionado. Então eu vejo muito por um lado da ideia. Eu acho que o presidente Lula está procurando não entrar numa discussão da sua culpabilidade ou não, mas talvez mostrar que essa ideia de um Brasil que ele coloca com uma visão mais progressista, que foi na sua gestão, nos seus 2 termos, depois com a presidente Dilma, estaria sendo aí oposto ao Brasil de hoje, nessa posição do partido do presidente Temer, que é o MDB, antigo PMDB, né, com seus aliados. Ele está eventualmente colocando isso como uma luta entre o movimento progressista e as forças conservadoras. Eu acho que é muito numa tentativa de se descolar um pouco dessa questão do processo, porque ali nós não sabemos, quer dizer, o fato é que ele foi condenado, né, quer dizer, então podemos até discordar da forma como foi feita, mas os juízes de várias instâncias e dos tribunais entenderam que a sua convicção estava formada. Eu acho que o ex-presidente, o presidente Lula, está procurando descolar um pouco a sua imagem e as suas ideias e a sua trajetória do processo em si, e colocando-se como aquele que representa a ideia do Brasil progressista, sendo atacado por ideias e por uma onda conservadora. Vamos ver se isso cola, pode ser que sim, né? Mas porque não se esqueça, como eu falei faz alguns minutos, doutor Thanos, o Brasil está profundamente dividido. Eu usei essa metáfora, mas é verdadeira, dos coxinhas e dos mortadelas, né? Quer dizer, vamos ver, a eleição presidencial agora tem candidatos na direita muito radicais, na esquerda muito radicais, o centro. Não sei se as candidaturas são muito expressivas. Temos uma série de candidaturas de centro, começando pela do nosso ex-governador Alckmin, que já saiu agora, né? E lançou-se candidato. Eu não sei se essas candidaturas têm uma densidade para mobilizar o eleitorado lá em outubro, né? Então, o que eu acho que o ex-presidente está colocando é muito assim, se colocar como um facho de luz, digamos assim, né? Para
dizer que ele é um norte de ideias progressistas. Resta saber quem o PT vai lançar como candidato, porque é um pouco de retórica dizer que o Lula vai ser candidato, porque a lei da ficha limpa é muito clara no sentido de que ele não poderá. É verdade, isso é mais do que transparente e objetivo. É verdade. Agora, muitos que me questionam, muitas pessoas me questionam, dizendo o seguinte, o Lula foi condenado, mas e o Aécio? O Aécio fica livre, quer dizer, há tantas coisas, malas de dinheiro, problemas que o envolveram nada com substâncias nada lícitas, há questões aí envolvendo a figura do Aécio Neves, mas de repente os processos, me parece, não caminharam, não é? Pois é. Como é que fica 2 pesos e 2 medidas? Porque a população... Sempre excelentes questões, por isso que eu gosto de participar de programas que realmente levantam isso aí, porque realmente, eu tenho dito e refletido, quer dizer, talvez o povo, independente das paixões políticas, alguns concordam, outros repudiam veementemente a prisão, mas certamente todos refletindo. Mas, escuta, o caso do Aécio não foi a mesma coisa? Só que, claro, outras questões, um eventual empréstimo, entre aspas, ganhou ou não ganhou aquele apartamento no Rio de Janeiro. O presidente Temer, a Câmara ajudou a repudiar a tentativa de sua criminalização. Nós até andamos falando aí o ano passado, aí no seu programa, doutor Tano, sobre isso. A Câmara repudiou, mas ele seria processado criminalmente, e certamente o será quando deixar a presidência. Quer dizer, a população, dentro da área jurídica e sobretudo fora da área jurídica, não entende. Quer dizer, nós temos seguramente 2 pesos, 2 medidas nesse caso específico. Quer dizer, está se trabalhando com uma celeridade até que chama atenção, nós falamos isso, no caso do Luiz Inácio Lula da Silva. E nos outros casos, por que o tratamento foi diferenciado? Então eu acho que isto, se não mudarmos o proceder nos casos do senador Aécio Neves, do presidente Michel Temer, para não dizer de outros, estou citando de 2 casos emblemáticos, né? A população, nós tivemos agora a prisão do Paulo Preto. Nós tivemos a prisão do Paulo Preto agora, e também, enfim, envolvendo personalidades do PSDB, né? O Serra, entre outros aí, inclusive o próprio Geraldo Alckmin, não sei até que ponto, mas enfim, é uma caixa preta que tem que ser aberta também, e parece que vai começar a ser, né? Vamos ver como prosseguem as investigações. Elas estão a cargo da polícia, estão a cargo do Ministério Público, mas também a imprensa exerce, o rádio, a TV, os jornais, os meios da internet, um papel muito importante, porque a população, eu dou aula há muitos anos e circulo muito no Brasil, eu vejo esse descontentamento, quer daqueles que defendem o que se passa contra o presidente Lula, quer os que são contra, mas sempre essa coisa, mas por que no caso dele está sendo feito de um jeito, e no caso do Aécio, citam muito, no caso do presidente Temer, que tem malas de dinheiro andando para cima e para baixo, aquela coisa ridícula de uma pessoa correndo com um saco de dinheiro, olhando para trás de Soslaio, rua ali do Jardins em São Paulo, olhando para trás, e o tratamento outro, né? Porque ele tem uma maioria que não deixou que ele fosse processado, mas a população percebe um tratamento não isonômico, não equivalente, e isso chama atenção. Doutor Bessac, me preocupa muito este ano, porque vamos ter as eleições presidenciais, majoritárias, deputados, senadores. O Brasil tem esperança? Porque não apuramos tudo, não é? Olha, vai que entra um candidato aí que começa a ser processado em seguida. É claro que vai ter foro privilegiado, mas vamos lá. Nada sinaliza uma tranquilidade, não é? Olha, o quadro realmente, como eu estava dizendo, ele está turbado, né? Porque eu não vejo, quer dizer, a renovação é sempre bem-vinda, quer dizer, nós temos um sistema que, mal ou bem, está sobrevivendo a essas crises todas. Isso é um mérito que nós devemos colocar na nossa democracia, na nossa Constituição. Por mais que discordemos dela, tem sobrevivido sem sobressaltos. O sistema está funcionando. Sim. Mas a renovação que virá das urnas, que advirá das urnas, melhor dizendo, no plano federal, no plano estadual,
na renovação do nosso parlamento também, dos nossos parlamentos, é fundamental para que nós tenhamos quadros não comprometidos aí com esse sistema endêmico de corrupção, essa coisa aqui, né? Agora, não dá para saber, porque, como eu estava dizendo antes, nós não temos, assim, pelo menos do ponto de vista dos que disputam os executivos, especialmente o Executivo Federal, presidência do nosso Brasil, nós não vemos candidaturas realmente que tenham uma densidade aí que nesse momento a gente consiga perceber, porque, como eu digo, o Alckmin, etc., na minha análise, isso, claro, me valendo de pesquisas feitas, tudo, eu acho que sensibiliza muito um eleitorado aqui do Sudeste, talvez do Sul, Paulo, é muito difícil chegar nos rincões, né? Temos eventualmente a candidatura do senador Álvaro Dias, não se sabe se ela vai, Ciro Gomes, Marina, nós não sabemos, né? Agora, todos seguramente mornos, as candidaturas mais à esquerda e à direita, crescendo. A do deputado Bolsonaro é emblemática, né? Tem tido um apoio muito grande. Agora, quem realmente está no espectro aí, que em qualquer enquete aparece em primeiro lugar, é o ex-presidente Lula. Preso, não preso, ele sempre está nas preferências aí, né? Isso vai ser um fator aí, de descrime muito grande. Tem uma pergunta de ouvinte, eu ia encerrar, mas não vou deixar passar essa oportunidade. Claro. Vamos ver a sua. Pois não, Érica? O Afonso Sabense, ele que está questionando aqui, mas todas as questões que ele fez, o doutor Tano já fez quanto à prisão do Aécio, porque há essa diferença. Sim. Agora ele questionou a questão do Perrella, o senador Perrella, que em 2013 foi encontrado uma grande quantidade de cocaína em seu helicóptero, e semana passada, no dia 6, ele foi definido como diretor da CBF. Como que... Aí o Afonso pergunta, por que essa... O nosso ouvinte Afonso, né, se eu entendi bem aí, exatamente, mostrando essa perplexidade. Eu citei o caso do senador Aécio, do presidente Temer, mas falei, tem vários outros. O senador Perrella é um caso. O senador Perrella, naquele caso de terem achado droga, e não numa quantidade que dá para dizer que é para uso, né? Porque está aí em tese, de acordo com a jurisprudência. Para a vida inteira, né? Um volume enorme de droga, né? E daí, aquela desculpa de que não sabia, bom, mas o helicóptero não é dele, o piloto não é contratado por ele, então chama atenção realmente... 445 quilos, viu? É bastante. Só 45 quilos. Não, 445. 445, olha aí, eu até tirei um zero aqui, que minha memória me traiu, mas 450, quer dizer, quase meia tonelada, é um negócio absurdo, né? Então... realmente chama atenção, quer dizer, nós não precisamos estar na área jurídica para perceber o absurdo de como os tratamentos têm sido diferentes. Então, nós precisamos fazer um profundo movimento de renovação das urnas e um controle diário pela imprensa, de cidadania, para que todos os casos realmente sejam punidos, primeiro investigados, claro, e depois eventualmente punidos, se for o caso, de acordo com uma equanimidade, com uma isonomia, quer dizer, todos têm que ser tratados da mesma maneira. Quando o povo, que não é burro, o povo não é bobo, o povo sabe quando um caso está sendo tratado de um jeito e outros não, né? Então é isso que nós precisamos evitar. Eu acho que a classe jurídica tem estado, pelo menos parte significativa dela, atenta a isso, e acho que as urnas têm um papel importante, quer dizer, vamos colocar lá quem realmente consiga plantar um Brasil melhor. Tá bem. Caríssimo professor doutor Rubens Bessac, sempre um privilégio ouvi-lo aqui na Rádio Brasil, no Direito Nosso de Cada Dia. Doutor Thanos, um grande prazer, viu? Sempre disponha, falo com muito gosto, muita alegria, consigo e ouvindo aí as perguntas, contente pela atenção dos nossos ouvintes. Grande abraço. Um grande abraço, bom dia.